Você pode estar fazendo tudo certo nos seus treinos, ou achando que está, mas se você não sabe o que está fazendo, nem por que está fazendo, eu diria que o risco de estar se sabotando é enorme e o pior, sem nem perceber. E hoje a gente vai falar sobre alienação no treino de corrida, o estado em que o corredor treina no automático, sem procurar clareza, sem consciência e por isso mesmo sem evolução real. Um ciclo que pode libertar ou aprisionar. A corrida é por natureza um movimento cíclico. Passo após passo, um gesto se repete, se encaixa no outro, formando um padrão de deslocamento que parece quase hipnótico. E é justamente aí que mora o perigo. Esse automatismo biomecânico, tão importante para a eficiência da mecânica, pode acabar se refletindo na mente do corredor. Ele não apenas corre de forma automática, ele pensa de forma automática também. Vai cumprindo planilhas sem questionar, repetindo hábitos sem avaliar, seguindo treinos sem refletir. O que deveria ser um ciclo virtuoso de evolução se transforma num ciclo vicioso de estagnação. O corpo se move, mas o entendimento não sai do lugar, e quando o entendimento paralisa, a performance segue o mesmo caminho. Alienação aqui não tem nada a ver com o campo jurídico, onde comumente é utilizado. Aqui usaremos o termo para descrever quando o atleta ou o aluno não entende nada sobre a lógica do seu próprio treino. Ele não sabe porque está fazendo certo tipo de intensidade hoje e outro amanhã. O que significa fazer uma rodagem, um intervalado, um longo? Quais as melhores cargas para esses treinos? E por que existem os melhores posicionamentos para isso? Tudo dentro da semana. E mais, por que ainda não é hora de correr uma maratona ou mesmo meia maratona? E outros tantos detalhes que a ciência do treinamento, juntamente com a individualidade, podem explicar. E na maioria das vezes, o problema não está só na falta de conhecimento técnico, está na postura passiva diante do processo. É o corredor que só segue a planilha ou só vai no feeling, mas não se envolve de verdade com o treino. A alienação no treino funciona como um ciclo. Vamos construir esse raciocínio juntos. Falta de consciência. O corredor não entende o que está fazendo, apenas executa. O primeiro elo do ciclo da alienação é justamente a falta de consciência. Muitos corredores apenas seguem o fluxo, repetindo treinos sem entender o porquê de cada estímulo. Não fazem ideia de qual sistema energético estão trabalhando, qual o objetivo do treino do dia, ou em que fase do ciclo estão. Apenas executam, como se treinar fosse uma receita de bolo igual para todos. Atualmente, com tanta informação disponível gratuitamente na internet, esse comportamento chama ainda mais atenção. Antigamente, era preciso comprar revistas especializadas ou pagar cursos para entender o básico. E hoje, bastaria seguir um bom canal no YouTube, ouvir podcasts sérios ou fazer uma breve busca para começar a construir um mínimo de consciência. Mas muitos não o fazem. Essa falta de curiosidade ativa cria um terreno fértil para os erros. Vícios técnicos, sobrecarga, estagnação, arrependimentos e até lesões. Sem saber o que estão fazendo, esses corredores se tornam vulneráveis, tanto ao erro próprio, quanto à condução equivocada de terceiros. Eles vivem um treino cego, sem conexão real com o processo, o que inevitavelmente compromete a sua evolução. Vulnerabilidade. Sem entender o que está fazendo nos treinos, o corredor se torna altamente vulnerável. Ele pode seguir orientações erradas sem perceber, confiar cegamente em qualquer treinador ou influenciador e até cometer erros sozinho, achando que está progredindo. Essa falta de critérios deixa a porta aberta para excessos, desequilíbrios e estagnação. É como dirigir um carro em alta velocidade, com os vidros embaçados. Uma hora o impacto vem. Resultados fracos com a vulnerabilidade em alta, os resultados começam a refletir o desequilíbrio. O rendimento fica estagnado ou até regride. O corpo, sem uma lógica de treino bem estruturada, passa a dar sinais de sobrecarga ou desajuste. Lesões podem surgir, mas também há uma perda de motivação, já que o esforço parece não compensar. O corredor entra em um ciclo frustrante, onde treina, mas não evolui. Frustração e confusão. Sem entender por que os resultados não aparecem, o corredor começa a duvidar de si mesmo, do método ou até da própria capacidade. A frustração se acumula e o treino deixa de ser prazeroso. Ele tenta corrigir por conta própria, mas como não tem clareza do problema, acaba errando ainda mais. E isso gera confusão mental, desânimo e muitas vezes vontade de desistir. O ciclo da alienação se fortalece justamente nesse ponto. Reforço da alienação. Mesmo frustrado, o corredor segue repetindo os mesmos padrões, acreditando que uma hora vai dar certo. Sem reflexão ou orientação, ele normaliza os erros e se acostuma com o baixo desempenho. A falta de consciência vira um hábito,
e a alienação se aprofunda. E o ciclo se retroalimenta. Quanto mais tempo nele, mais difícil sair. E, com isso, a evolução fica cada vez mais distante e o ciclo se repete. E você pode estar alienado mesmo tendo treinador, se só segue prescrições sem entender. Ou pode estar alienado mesmo sem treinador, quando treina sem nenhum critério. Ou seja, o problema não é a presença ou a ausência de uma orientação técnica. O problema é a falta de consciência crítica do corredor sobre o processo. Treinar não é só correr, é pensar sobre o que você está fazendo, e quem pensa aprende mais com os erros e erra menos. Sim, eu sei que você já tem tanta coisa em que pensar no seu dia, aliás, em todos eles. Então o que você pode fazer é reservar uns minutos no início da semana para elevar o seu nível de consciência sobre o que será feito sobre os treinos e sobre o processo. Um corredor alienado é bem fácil de impressionar. Um gráfico bonitinho, até mesmo fora do contexto, pode convencer. Uma explicação rasa e meio longa pode parecer profunda e complexa. E um treino puxado quase sempre é visto como treino bom. Quem não entende o básico do próprio treino pode cair facilmente em armadilhas de marketing, modismo ou orientações mal fundamentadas. E às vezes é o próprio treinador que, sem intenção, conduz de forma rasa, mas o aluno alienado não percebe. Veja essa experiência própria sobre a alienação que vivenciei e aprendi da pior maneira que, quando contrato um serviço sem saber um mínimo sobre ele, corro o risco de deixar coisas às vezes muito importantes aos cuidados de alguém pouco capacitado para resolvê-las. E foi bem assim quando deixei as ações de marketing da minha empresa com terceiros despreparados. Perdi tempo e dinheiro. Então resolvi aprender o máximo sobre isso, para eu mesmo fazer algumas coisas ou ao menos não ser enganado novamente. E quantos de nós não temos ao menos uma história desse sentimento ou a constatação posterior de termos sido enganados por algum prestador de serviço, não é mesmo? Também aprendi que é melhor um olhar mais apurado sobre as coisas mais importantes da nossa vida. E aqui temos um ponto fundamental. Enquanto que, se o mecânico do carro oferece um serviço ruim, pode-se simplesmente ir naquela oficina uma vez só. Agora, a orientação ao corredor é um tipo de serviço contínuo, dia após dia, e um serviço recorrente ruim é muito pior do que o pontual. Você sempre fica preso a ele por algum tempo, mas é preciso sair dele o quanto antes. E por tudo isso, tento expor tudo o quanto julgo relevante da melhor forma que encontro para que os treinos funcionem e para que meus alunos, já envolvidos com o processo, não passem por aquela sensação desagradável de estarem sendo enganados. Por outro lado, fica difícil enganar alguém minimamente preparado. Quando o corredor tem um mínimo de consciência sobre o que está fazendo, ele se torna naturalmente mais crítico e seletivo. Ele questiona com curiosidade e não por rebeldia o que está na planilha. Entende o propósito de cada fase do ciclo e muitas vezes consegue identificar se algo está fora do lugar. Isso vale tanto para quem é autodidata quanto para quem tem treinador. Esse preparo o protege de cometer erros grosseiros por conta própria e de aceitar passivamente decisões mal explicadas ou equivocadas. Em outras palavras, quem entende o básico já é muito mais difícil de ser manipulado ou de se auto-sabotar. Tão ruim quanto errar é acertar sem saber o motivo. Sabe por quê? Porque quando você tenta repetir aquele acerto no futuro, pode errar feio, já que não entendeu o que realmente funcionou e que aquele acerto era referente àquela fase que passou e ele já não se aplica mais. Evoluir por sorte também tem seus riscos. Já evoluir com consciência é sustentável. Às vezes o corredor até melhora seu desempenho mesmo sem saber exatamente o que está fazendo. Mas isso é fruto do acaso, e depender da sorte é uma estratégia frágil. Evoluir sem entender pode gerar confiança excessiva em métodos duvidosos, ou manter práticas arriscadas que cedo ou tarde cobram seu preço. Já quando a evolução vem acompanhada de consciência, o atleta sabe o que funcionou, por que funcionou e como repetir ou adaptar isso no futuro. É o tipo de progresso que constrói base sólida, longevidade e consistência. Não depende de sorte, mas de entendimento e boas escolhas. E como romper esse ciclo? Consuma conteúdos. A internet é um verdadeiro mar de informação. Não é necessário se aprofundar nem tentar saber sobre tudo na órbita da corrida, mas informar-se basicamente sobre temas aplicáveis a você. Pergunte mais. Mesmo que tenha treinador, pergunte o porquê dos treinos e de cada etapa. Entenda o básico. Você não precisa ser técnico, mas é aconselhável entender a lógica geral do seu processo de treinos. Anote percepções. Tenha um diário de treino
sobre tempo, sensações, metas e submetas, intercorrências, evolução. Busque clareza. Se algo não faz sentido, não tenha medo de perguntar. Evite a terceirização total. Mesmo que tenha contratado alguém para pensar o treino por você, saiba que seu progresso é sua responsabilidade. A autonomia comedida é a chave do corredor nem alienado, nem teimoso. É saber colaborar, questionar, entender. Um bom treinador não quer um tipo de robô que só cumpre a prescrição. Ele prefere muito mais um aluno que se envolve. A performance nasce da conexão entre plano e execução. E isso exige comunicação e compreensão. Além do que, entender o porquê das coisas básicas te deixa mais seguro para lidar com mudanças no planejamento, adaptações de última hora, ajustes de carga. Você vira parte ativa do seu processo. Eu mesmo tenho alguns alunos assim, que se informam num nível até razoável, o que nos permite boas conversas em nível mediano sobre treinamento. E curiosamente, um dia desses fui presenteado por um deles com um ótimo livro sobre treinamento de corrida que ele havia lido há muito tempo, o que prova que alguns se interessam tanto que acabam se aprofundando no assunto. E também fui um desses atletas curiosos que lia sobre treinamento ainda no início da carreira, antes mesmo de pensar em ser educador físico e depois treinador. Treinar com consciência é o que diferencia o corredor que evolui daquele que patina. A alienação impede de aprender com a experiência, impede de evitar erros e impede de reconhecer os próprios méritos. Evoluir é mais do que correr, é entender o que se está fazendo e por quê. Se isso fez sentido para você, talvez seja a hora de repensar o jeito que você interage com os treinos. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo!